Hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre a história desse palacete, que é onde está localizada a Escola Judiciária Eleitoral. Esse palacete remonta ao século XIX no Recife, que foi o período em que ele foi construído. Segundo as fontes históricas com as quais tive contato, essa casa foi mandada construir pelo médico pernambucano Pedro Pires Pontual, que fez a sua formação em medicina no Rio de Janeiro, foi clinicar em Paris entre 1890 e 1892, que é quando ele retorna ao Brasil e volta para o Recife, onde ele instala um consultório e manda construir sua residência. E é justamente essa residência que vamos ver surgir na documentação. Não como vemos hoje, mas numa versão primitiva, diferente, que fala das arquiteturas do século XIX. E a data primeira que temos como um registro documental dessa casa é 1894. Portanto, esse primeiro proprietário manda construir essa casa, que diz também não só sobre o seu poder aquisitivo, mas sobre as formas e os modos de habitar, porque essa casa foi construída na freguesia do São José do Manguinho, que é uma zona afastada do centro da cidade. Portanto, é um modo de habitar integrado à natureza, longe da agitação do centro da cidade, numa casa que foi implantada em terrenos grandes, que contava com jardim, pomar, animais, espaços de vivência e de fruição da própria paisagem urbana. E quando olhamos o entorno de onde essa casa, até hoje mesmo, mais de 100 anos depois, quando olhamos para o entorno dessa casa, claro que vemos uma alteração da relação dessa casa com a cidade, por conta da mudança do tempo e dos quadros de vida da cidade, mas também vemos algumas permanências. Vemos essa área muito arborizada que está no nosso entorno. Em 1904, Pedro Pires Pontual sai do Recife e vai para São Paulo, mas ele vende essa casa, ele leiloa seus móveis e vende essa casa. E essa casa vai surgir na documentação já ali nos anos 20, como Palacete Lime Castro, que faz referência ao capitalista e que foi prefeito da cidade do Recife, Eduardo de Lima Castro, que compra essa casa e também vem morar aqui, que era um espaço de sociabilidade também, não só a residência, mas um espaço de sociabilidade onde se recebia essas elites políticas, econômicas, culturais, que transitavam e circulavam por esse meio da cidade e por nessas famílias. Essa casa vai passar por bastante transformações na sua arquitetura na década de 30, porque em 1931 a sede do Jockey Club de Pernambuco é transferida para cá, sai da Soledade e vem para cá. Soledade que ficava mais próxima ao centro, mas vem para cá, para esse palacete. E há uma série de transformações e adaptações da mudança, não apenas dos usos e da sociabilidade, mas para a criação também desses espaços de lazer. Por exemplo, existia aqui uma área jardinada com cadeiras de ferro, mesas para aproveitar esses espaços abertos, essa integração com o verde. Havia também 2 quadras de tênis, que era um esporte bastante jogado nessa cronologia. Portanto, como diz as fontes à época, a sociedade elegante vinha bastante para cá, para essa casa, que era onde havia os eventos, os bailes e etc., onde essas pessoas se reuniam para fruir a cidade, enfim, fruir a relação com esse entorno, que era muito verde, como já disse, e também entre eles essa sociabilidade do carnaval, dos bailes e etc. Na década de 40, essa casa ela é adquirida pelo industrial Joaquim Bandeira de Melo, que penso, com base nas fontes documentais com as quais trabalhei, o responsável por trazer a casa ao mais próximo dessa fisionomia. Penso que foi ele, com base nessa documentação, que levou a casa a ter essa fisionomia que temos hoje aqui vista. E ele mora nessa casa até que ela é vendida em 1967 ao Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, que adquire essa casa depois de uma luta de mais de 20 anos para ter a sua própria sede. É preciso lembrar que o tribunal funcionou desde a sua criação no Palácio da Justiça de Pernambuco, que fica lá na Praça da República, e havia, com o crescimento da justiça eleitoral, com o passar do tempo, uma necessidade de que ela tivesse sua própria sede para se espraiar e se instalar devidamente. E isso vai acontecer em 1967, e a primeira sessão acontece em abril de 1968. Essa foi a sede do tribunal, que quando adquiriu essa casa precisou fazer intervenções para transformação em sala de sessões. Era uma casa que era bastante suntuosa por conta dessas elites que aqui habitaram,
É importante mencionar que quando a gente pensa em palacetes, a gente pensa naquelas arquiteturas gigantes, grandiloquentes, aqueles palácios ligados à nobreza, mas esse termo palacete diz respeito a essas casas de exceção, como se diz na história da arte, em que marcam essas formas de habitar dessas elites econômicas, políticas, não necessariamente a nobreza. Essa terminologia de palácio vem de fato de nobreza, da monarquia, mas isso, com o passar do tempo, vai começar a se espalhar também para a alta burguesia, com essa mudança dos quadros de vida social do mundo ocidental. Portanto, esses palacetes, que é a terminologia que aparece na documentação, é importante também frisar, dizem respeito a esses modos de habitar desse extrato da sociedade. Portanto, o tribunal adquire essa casa, e é interessante perceber, e a gente ainda tem alguns vestígios disso, as descrições dos ambientes, com os lustres a gás, com as estruturas de iluminação com bronze, com o mármore Carrara que estava instalado no chão, também o elevador de sucupira aplicada, todos esses pormenores que essas arquiteturas trazem falam desse tempo longo dessa casa e dessas permanências que a gente ainda consegue encontrar aqui. O Piquenique no Museu é uma iniciativa pedagógica bastante interessante porque articula várias áreas do conhecimento e várias possibilidades de vivência e de fruição dos espaços da Justiça Eleitoral de Pernambuco. Quando recebemos alunas e alunos para nos visitar aqui, conhecer o nosso espaço memória e ter contato com a exposição permanente que temos, Caminhos da Democracia, uma história da Justiça Eleitoral de Pernambuco, já estabelecemos esse primeiro contato e esse equipamento cultural que faz essa recepção e essa articulação entre a Justiça Eleitoral e a sociedade já promove um encontro bastante rico de troca de ideias, de impressões e de conhecimento. O segundo momento que temos após essa visita, que é justamente as vivências compartilhadas aqui, das experiências e das discussões que foram tidas lá dentro, que são perpassadas por um lanche, criam uma outra relação, porque colocamos esse patrimônio edificado que aqui está, esse patrimônio histórico que é dessa cidade e, portanto, dessas pessoas, dos alunos e das alunas, nós criamos uma outra possibilidade de fruição, uma fruição que ultrapassa essa questão estrutural do conhecimento formal, vai para uma apropriação simbólica, afetiva, porque criamos laços e vínculos mais fortes com essas crianças, esses adolescentes que conheceram o nosso espaço, tiveram contato com a urna eletrônica, aprenderam sobre a história das eleições, a importância do voto e ainda tiveram a oportunidade de fruir esse casarão, esse palacete e estabelecer essa relação de apropriação de dizer, isso também é meu, eu também faço parte disso.